Nós somos do Partido Pirata. O meu nome é Chico Francisco Prates. Aqui é o Ederson Brilhante. E ainda tem o Clayton também, nesse que está... Não achei agora, está lá atrás. Né? E, bom, a gente vai falar um pouco sobre o Edward Snowden e sobre o filme Citizenfour, que ganhou o Oscar nesse ano aí, de documentário sobre o Snowden, né, sobre as divulgações que o Snowden fez. Nós, no Partido Pirata, a gente tem uma prática que é fazer uma desconferência. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Significa que a qualquer momento vocês podem interromper para colaborar, para perguntar ou para, enfim, qualquer interferência na palestra. É uma palestra um pouco longa, espero que a gente consiga terminar ela. Tem bastante texto na palestra, exatamente porque é um formato de desconferência, já que vocês tenham dado a informação e aí vocês possam colaborar dentro desse quadro. Eu não sei quem aqui viu o filme Citizenfour. Levantar a mão. É um percentual pequeno, infelizmente, mas já aconselho a verem, porque ele é importantíssimo para entender como funciona, pelo menos uma parte que a gente sabe das espionagens de dois principais agências, a NSA e a CGH aqui da Inglaterra. Aqui uma rápida descrição do Snowden, né? Nasceu em 83, então, ou seja, ele é um jovem, né? Numa cidade da Carolina do Norte, do estado da Carolina do Norte. Ele era analista de inteligência americano e ele tornou público vários programas de vigilância, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. As revelações foram pelo The Guardian e The Washington Post. E ele dava detalhes de vigilância de comunicações, tráfico de informações, do Prisma da NSA e do Tempora da britânica CGHK. Já devem ter ouvido... Quem ouviu falar do Prisma? Quem ouviu falar do Tempora? Até que a galera sabe. A maioria das pessoas que conhece o Prisma não sabe muita coisa do Tempora. Sabe que o Tempora ele foi bem mais bloqueado pela imprensa do que o Prisma. Né? Pode passar? Bom, a gente vai focar no Citizenfour, porque ele é um filme que ele aborda exatamente o começo, o surgimento do Snowden e o que aconteceu posteriormente até o ponto de ele ser exilado. Né? Pode passar? Uma rápida só referência. William Binney era um funcionário da NSA e que, durante muito tempo, divulgou que existia essa espionagem por parte da NSA, principalmente depois do 11 de setembro. Ele não era ouvido. Ou pelo menos era ouvido e não era levado em conta. Veja, ele começou a falar sobre isso depois do 11 de setembro. E praticamente ninguém conhece ele. Né? Pelo menos assim, quem não entrou mais a fundo no assunto, não conhece ele muito bem. Né? Mas ele disse o seguinte, poucos dias depois, não mais do que uma semana após o 11 de setembro, eles decidiram começar ativamente a espionar todos nesse país. E eles queriam essa parte do nosso programa para executar toda a espionagem. Então, isso foi exatamente o que eles fizeram. E depois eles começaram a tomar os dados das telecomunicações e expandiram depois mais isso aí. É uma evolução desde o 11 de setembro, onde a espionagem seria de terroristas, ou supostos terroristas, mas foi se expandindo até chegar a todos nós. Todos nós, eu digo todos que estão aqui. Pode passar? Essa é a base que foi construída em 2011 da NSA, onde a jornalista responsável pelo filme fotografou a construção dessa base da agência de vigilância americana. De inteligência, né? Eu já chamei de vigilância, né? Pode passar? O nome da jornalista ela era Poitras. Ela é norte-americana e ela é a diretora do filme, a escritora, ela também é escritora, ela é cineasta.
E uma das primeiras comunicações que o Snowden passa para ela é exatamente ali, ó. Ainda ela não sabia quem era o Snowden, era só um informante, né? Por enquanto, sabes que cada fronteira que você atravessa, cada compra que você faz, cada chamada que registra, cada torre de telefonia celular que você passa, cada amigo que mantém, artigo que você escreve, site que visita, linha que digita e pacote que você envia, está nas mãos de um sistema cujo alcance é ilimitado, mas cuja segurança não é. Ele alega que o sistema é ilimitado, mas a segurança do sistema não é tão boa quanto também deveria ser. Né? E aí ele comenta que a consequência posterior para ela seria bem grave. Né? E para ele já sabia, que ele estava ciente que ele ia ser implicado diretamente no fato. Então, Snowden sabia que com os dados que ele tinha, ao serem vazados na imprensa, o tornariam automaticamente implicado. E foi exatamente o que aconteceu. Em tipo de informação que ele tinha, mesmo o nome dele não sendo revelado, ele seria, quando esses dados fossem vazados, automaticamente implicado como responsável. Um pouco longo esse texto, né? Essa foi uma das primeiras mensagens que Snowden enviou para Poitras. É preocupante a quantidade de comunicações dos Estados Unidos ingeridas pela NSA, e ainda está aumentando. Publicamente nos queixamos que as coisas são feitas às cegas, mas na verdade os nossos acessos estão melhorando. A NSA nunca em toda a sua história coletou mais do que coleta agora. Conheço a localização da maioria dos pontos de tentações nacionais e sei que as maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos estão traindo a confiança de seus clientes. Eu posso provar. Estamos construindo a maior arma para a opressão na história da humanidade. No entanto, seus diretores se eximem de sua responsabilidade. O diretor da NSA, Keith Alexander, mentiu ao Congresso. Ele foi chamado no Congresso e falou 6, 7, 8 vezes que não. Perguntado pelo Congresso, a NSA espiou no cidadão americano? Não. A NSA rastreia ligações? Não. A NSA rastreia e-mails? Não. Ele sempre respondeu não. E ele mentiu no Congresso. O diretor mentiu ao Congresso, eu posso falar. Milhões de comunicações dos Estados Unidos estão sendo interceptadas. Na coleta de provas de irregularidades, eu me consertei no povo estadunidense. Mas acreditem em mim quando eu digo que a vigilância sobre a qual vivemos é o mais alto privilégio em comparação com a forma como tratamos o resto do mundo. Isso eu também posso provar. Ele afirma que, evidentemente, não é só os Estados Unidos que estavam sendo rastreados. Nas operações cibernéticas, só ali, peraí, que eu me perdi ali. Nas operações cibernéticas, a posição pública do governo é que ainda não temos um marco normativo. Isso também é uma mentira. Há um quadro de política detalhada, uma espécie de lei marcial das cyberoperações criadas pela Casa Branca, a chamada Diretiva Política Presidencial 20. Alguém conhece essa diretiva? Vejam como funciona, né? Essa diretiva ninguém conhece. E ela foi o starter que o governo americano deu para liberar todos os rastreamentos posteriores. E foi concluído no final de 2012, o que também posso provar. Eu aprecio a sua preocupação com a minha segurança, mas eu já sei como isso vai acabar para mim e eu aceito o risco. Se eu tiver sorte e você for cuidadosa, você terá tudo o que precisa. Só te peço que te assegure que essa informação chegue à opinião pública estadunidense. Snowden sabia o que ia acontecer para ele. E queria que acontecesse só para ele. Ele assumiu para ele a responsabilidade. Ele não botou nem dela, nem no Green, que depois a gente vai ver. Ele assumiu para ele a responsabilidade de ser o cara que ia ser responsável pelo maior vazamento da história do mundo, o maior escândalo, na verdade, de vigilância que já aconteceu no planeta. Esse é Greenwald. Depois de meios de comunicações criptografadas, né, todas as comunicações eram criptografadas. O Snowden fez questão de fazer isso com os jornalistas. Snowden solicita que Poitras procure e envolva o jornalista e advogado norte-americano Glenn Greenwald. Glenn mora no Rio de Janeiro
né? E é ligado ao The Guardian. Snowden alega que o esforço investigativo seja demais para uma só pessoa. Ele afirma que tudo deveria levar a ele e só ele, mais ninguém. Aqui ele afirma, então, que é muita coisa para ficar só na mão de uma documentarista, uma jornalista. Tinha que ter mais alguém e o Green foi escolhido pelo Snowden, por alguns contatos que ele tinha também com ele, para colaborar. E por isso que houve uma investigação do Senado aqui no Congresso, eu entendo ele como alguém que foi chamado para depor em relação à espionagem global, incluindo os dados da presidente e de todas as empresas brasileiras e cidadãos brasileiros. Ele mora no Brasil, né? Então, ele acabou sendo envolvido, né? Oi? Foi falado a respeito de vigilância que as operadoras americanas entregavam todo o tráfego para ser gravado. Como é que isso era feito no Brasil? Vocês têm algum detalhe no resto do mundo? Se os equipamentos tinham algum backdoor ou qual foi a prática técnica? No Brasil, especificamente? A gente vai comentar mais um pouco mais sobre o que é o PRISM, e aí vai mais ou menos responder essa pergunta. Mas, teoricamente, não tem nenhuma empresa brasileira implicada no meio dessa questão toda. Não tem ainda. É o que se revelou, não tem ainda. Mas tem multinacionais que operam no Brasil que estão implicadas. Então, provas contra empresas brasileiras e o próprio governo brasileiro, se tu me perguntar se a BIM faz esse tipo de rastreio, eu acho provável. Agora, se ela tem parceria com a NSA, não sabemos. Nessa informação, o Snowden não passou e não tem. Agora, pode surgir a qualquer momento, isso é provável. Até porque a maior parte dos dados que ele pegou foi relativa à população dos Estados Unidos, né? Ele pegou pouca coisa, tipo, da maior parte do mundo. Principalmente se preocupou mais com cidadãos estadunidenses. Os primeiros encontros entre Snowden e os dois jornalistas aconteceram em 3 de julho de 2013, nesse hotel, o Mir Hotel, em Hong Kong. Durante 8 dias, Snowden passou informações e diversos tipos diferentes de documentos ao jornalista. Os documentos tinham de tudo, de tabelas, planilhas, textos, códigos, todos os documentos. Alguns documentos que a NSA, que foi revelado da NSA, tinha até logotipo, bem bonitinho o documento, né? Eles chegavam a ter documentos assim, quase simplórios, mas que ali tinham, basicamente, vigilância massiva de dados de praticamente todo o planeta. Esse então é a foto do hotel. O encontro foi programado na mais absoluta discrição. Realmente parecia filme de espionagem. Vamos nos encontrar naquele lugar, aí a gente conversa, a gente vai para o quarto do hotel, e do quarto do hotel a gente começa o negócio. Tudo aconteceu basicamente num quarto de hotel, no quarto desse hotel. Pode passar. Aqui uma frase importante do Snowden. Então, para mim, tudo se resume ao poder do Estado contra a capacidade das pessoas se oporem significativamente a esse poder. Eu estou sentado lá todos os dias, sendo pago para projetar métodos para amplificar esse poder do Estado. E eu estou percebendo que se as mudanças políticas, que são as únicas coisas que restringem esses Estados, forem alteradas, ou seja, não poderia significativamente se opor a eles. Então, o Snowden relata que tinha acesso em tempo real, e aí começa a questão. Há drones de vigilância em diferentes países e contra diferentes pessoas. Eles tinham acesso direto a horas e horas de espionagem de pessoas com apenas um clique. Incluindo drones de rastreamento e bombardeios. Drones de ataque. Ele poderia assistir um drone de um ataque contra qualquer pessoa, em qualquer país. Bastava clicar em qual desejaria assistir, ele seria, e aí ele teria, como um videogame. Ele poderia abrir quantas telas ele quisesse, e cada uma delas poderia estar seguindo uma pessoa. Pela rua, poderia estar bombardeando algum local, e ele tinha acesso a tudo isso. E esse seria o principal motivo do Snowden
ter revelado tudo. Isso assustou muito ele. E isso é algo progressivo. Isso é só uma parte do problema. Mas é uma parte importante. Você imagina você andando na rua e daqui a pouco um drone vai estar lhe seguindo. Você não saberá que o drone está lhe seguindo. Você não saberá. Daqui a pouco comprar um drone também para ficar fazendo um contra-drone, né? Pode ser uma ideia. Mas aparentemente você não vai conseguir enxergar, até porque ninguém fica pela... É a espionagem na sua forma mais agressiva, né? Você não sabe que está sendo espiado e você não está sendo espiado online, você está sendo espiado offline, na rua, com a sua família, bem tranquilo no parque. As bases que saem drones, na verdade, estão espalhadas pelo mundo. A Alemanha é uma das últimas revelações que se sabe que drones, sim, partiram da base da NSA na Alemanha e da base da Polícia Secreta Alemã. Mas todo mundo a BIM pode ter, sim, drones circulando. Há uma história que a BIM chegou a usar drones nas manifestações de 2013. Não sei, a Folha usou. Mas a Folha usou para filmar, aparentemente, enfim, né? Não sei se a Folha não passou algum dado também, né? Porque as empresas de comunicação também são parte dessa rede, né? Bom, essa é uma outra frase dele. Eu estou mais disposto a arriscar ser preso ou qualquer outro resultado negativo pessoalmente do que arriscar o corte da minha liberdade intelectual e daquelas que estão à minha volta, com quem me importo como a mim mesmo. E, mais uma vez, isso não quer dizer que estou me auto-sacrificando, porque, de modo pessoal, me sinto bem na minha experiência humana em saber que posso contribuir para o bem dos outros. Eu não entro no mérito também se ele era... mas como ele é bonzinho? Mas, na verdade, ele fez algo até assustador. Quem encararia isso, né? Porque ele sabia que, no momento que ele divulgasse, ele seria, primeiramente... os Estados Unidos iam persegui-lo. E não só ele, perseguir ele, a família dele, os amigos dele e quem mais se relacionasse com ele. E foi mais ou menos o que aconteceu. O jornal inglês The Guardian, onde Greenwald trabalhava, envia também o Evan meu inglês é um dos melhores para Evan McAskill, que se junta a Snowden e Poitras e Glynn no quarto pequeno do hotel em Hong Kong. Aí estão os 3 jornalistas que revelaram para o mundo o que Snowden divulgava para eles, né? Snowden começa a revelar as primeiras informações para Poitras e Green sobre a NSA, a sigla norte-americana da National Security Agency. E ele afirma, é uma revelação longa, né? Existe uma infraestrutura nos Estados Unidos e em todo o mundo que a NSA construiu em cooperação com outros governos que intercepta basicamente todas as comunicações digitais, todas as comunicações de rádio, cada comunicação analógica e que tem sensores para detectar. E com esses recursos, basicamente, a grande maioria dos humanos das comunicações, computador para computador, dispositivos baseados em comunicação, que trocam esse tipo de continuidade das relações entre seres humanos, são captados automaticamente sem orientação. Tudo é captado. Capta tudo. Depois a gente vê o que a gente faz com isso aí. Isso permite retroativamente pesquisar suas comunicações com base em certificações independentes. Assim, por exemplo, se eu quiser... Isso é a fala do Snowden, né? Se eu quisesse ver o conteúdo do seu e-mail, ou você sabe, as chamadas de telefone de sua esposa, qualquer coisa assim, tudo que tenho que fazer é usar o que é chamado de seletor. Qualquer tipo de coisa na cadeia de comunicação que possa exclusivamente ou quase exclusivamente identificá-lo como indivíduo. E eu estou falando sobre coisas como endereço de e-mail, endereços de IP, números de telefone, cartões de crédito, até mesmo senha que são exclusivos para você, que não são utilizados por mais ninguém. Eu posso introduzi-los no sistema, que não vai apenas consultar o banco de dados ou pensar, vi isso em algum lugar no passado? Olhem isso. Mas basicamente será agregado um nível adicional de escrutínio nesse movimento, em direção ao futuro, que solicite, se isso for detectado agora, ou em qualquer momento no futuro, quero ser informado imediatamente. E alertaria o Snowden em tempo real.
Eu conversei com um amigo meu sobre alguma questão que a NSA tenha interesse. Eu registro no sistema. Eu quero que quando essas pessoas se comunicarem de novo, eu seja avisado. Então, o sistema ele já prepara também as comunicações futuras, não só as comunicações que já ocorreram. Então, é um sistema bem completo. Snowden trabalhava para essa empresa, Booz Allen Hamilton, como analista de infraestruturas, mas passou cedido para a NSA Havaí e o seu trabalho era basicamente na NSA. 90% das receitas dessa empresa provinham de contratos com o governo federal norte-americano. Essa é a empresa terceirizada do governo que o Snowden tinha contrato. E agora, alguém conhece a GCH aqui? Eu já tinha perguntado antes, mas enfim. Essa é a NSA inglesa. Usando salienta que a NSA aqui, o Serviço de Inteligência Britânica, tem um dos mais invasivos programas de interceptação de rede que em qualquer lugar do mundo. E o nome do programa chamava-se Tempora. Esse é o programa, é o PRISM da GCHQ. Ele afirma ser a primeira interceptação completa do mundo, pelo menos essa era a informação de dentro da GCHQ. Ou seja, a GCHQ já declara que a GCHQ tinha relações com a NSA, já que ele ficou sabendo que existia o Tempora e que eles tinham dito, nós fizemos a maior interceptação completa que já aconteceu no planeta. Então a gente se preocupa com a NSA quando vê tem a britânica fazendo algo provavelmente tão grande ou maior. Essa é a sede deles. Não basta, investigar o mundo, tem que ter uma sede bem legal, podem ver que arquitetonicamente ela é bem bacana, E vejam que não é pouca coisa, Isso é tipo o Pentágono deles, E uma cidade pequena na Inglaterra. Isso já é no quarto do hotel, porque, como eu disse, eles já estão no quarto do hotel. E é um fato curioso que acontece. O que acontece é o seguinte, começa a tocar o alarme de incêndio e exatamente na hora que as senhas estão sendo criptografadas e encriptografadas para revelar para os jornalistas as fontes, as informações que iam depois ser públicas. Não adianta o Snowden chegar e dizer, eu sei isso aqui. Tem que mostrar. E ele mostrou tudo muito bem documentado. Tudo era documentado assim, de diversas formas diferentes, para ninguém dizer, não, mas olha só, não é bem assim. Não tinha como dizer. Tanto que, basicamente, ninguém contrapôs isso. Então, começou a tocar repetidamente. A primeira coisa que Snowden fez foi tirar o telefone, o VoIP, quando ele está ali aparecendo. Até o Green fala, talvez eles ficaram brabos por não poderem mais nos ouvir através do telefone. Depois ele liga o telefone e liga para o hotel e diz assim, o que está acontecendo? Porque esse alarme continuava tocando. E era só um sistema de alarme de segurança que tocava. Mas para quem já está na paranoia, isso foi um fato bem complicado. Bom, aí começam as revelações do PRISM. Snowden revela que no início dos documentos, os principais propósitos dos segundos arquivos é trazer o foco da SSO e a PRISM. O PRISM é um dos programas do Sistema de Vigilância Global da NSA, que foi mantido secreto desde 2007 até a revelação. Então, ele existe desde 2007. A SSO são as operações de fonte especial. É a ampla rede de coleta passiva mundial, ambas são nacionais para os Estados Unidos, mas também com alcance internacional. Há várias maneiras diferentes de fazerem isso, mas as parceiras corporativas são uma das principais formas. Eles fazem isso internamente e também fazem isso para as multinacionais que podem estar sediadas nos Estados Unidos, ou não, para que eles possam coagir, ou até pagar. Até pode rolar uma questão comercial na questão dos dados. Eles também faziam bilateralmente, com o apoio de alguns governos. Aí é a primeira revelação que já começa a aparecer também os governos, Se baseia na premissa de, tudo bem, nós vamos ajudá-los a configurar o sistema, se você nos der todos os dados deles. Basicamente assim que funcionou as principais
os principais acordos com a NSA. Pega os dados, eu te passo os dados, tu pega os dados, brinca com eles e me deixa depois depurado para a gente usar, comercialmente ou enfim, né? Esse é um dos documentos do Prisma. No Prisma, as parcerias corporativas são apenas uma das 3 formas como a NSA vem coletando os dados. Era por cooperação com as empresas, cooperação com outras agências de inteligência e com operações unilaterais para a interpretação de dados. Ali tem algumas das empresas, Hotmail, o Microsoft, o Facebook, a Google, o Yahoo, o Skype, o Paltalk, o YouTube, o AOL e assim vai. Aqui estão quando cada uma fechou. Microsoft dia 11 de 9 de 2007, Yahoo em 2008, Google em 2009, Facebook. Aí tu vai ver que até 2012, a Apple até foi em 2012, então foram todas fechando os seus acordos para o Prism acontecer. Bom, e aí o Snowden continua no quarto de hotel passando informações. E aí agora ele passa a informação do XKeyscore. É o front-end para os analistas usarem as consultas e pesquisas. É nesse sistema que tem ali uma das imagens que os analistas poderiam fazer as consultas. Era era o front-end do sistema. Eles poderiam monitorar 1 bilhão de telefones e sessões de internet simultaneamente por apenas um dos dispositivos e coletar a uma taxa de 125 gigabytes por segundo. Isso para cada ponto dentro de que o Snowden dizia que eram 20 pontos. 10 na... Brasília é um dos pontos. Porque a imagem já mostra 150 pontos. Da revelação do Snowden a essa imagem, passou de 20 para 150. Quantos pontos tem hoje? Podem ter 1.000, 2.000. O ponto é o ponto onde acessa o sistema e rastreia e dá o search nos dados. E ali estava Brasília, né? O Prism coleta os dados que são posteriormente analisados e armazenados através de programas de vigilância que fazem parte do sistema de vigilância e espionagem pela NSA. Aqui alguns deles, bem assustadores, inclusive. O Mystic, ele intercepta o áudio e é capaz de gravar 100% das chamadas telefônicas de um país estrangeiro. E permite a NSA e outras agências americanas retroceder e ouvir na íntegra essas conversas telefônicas, mesmo um mês depois de terem ocorrido. Então, esse é das partes do Prism. O núcleo seria o programa que analisa os dados de voz, através dos outros programas. Então, o núcleo é que vai fazer a análise desses dados de voz. O Dishfire foi revelado em janeiro de 2014. Ele é o que analisa os SMS coletados mundialmente. Então, os documentos mostram que o Dishfire foi usado para coletar cerca de 194 milhões de mensagens de texto por dia. O conteúdo foi compartilhado pela NSA com a agência também inglesa. O Prefer, que é o sistema automatizado usado pela NSA para receber os dados coletados do Prism, identificá-los e classificá-los em 11 categorias diferentes, incluindo logins, fotos, vídeos e metadados. Então, o Prefer, ele separa os dados. Aqui é vídeo, aqui é áudio, aqui é metadado, aqui é login, é foto. E o PUI foi identificado nos slides da NSA e referia-se ao banco de dados usado para armazenar e analisar especificamente os vídeos e outros conteúdos, mas era basicamente os vídeos. Também armazenaria esses dados durante 5 anos. Essa é a foto do Mystic.
Veja que interessante, um feiticeiro segurando um cetro com a cabeça de um telefone. Eles, além de tudo, são engraçados, né? Eles criam, né? Apesar de estar investigando o mundo todo, eles ainda brincaram com um símbolo, um mascote. Esse é o mascote dessa parte do sistema do PRISM. 6 horas após as primeiras informações, Green revela os primeiros dados ao público. Ele aponta que, ao contrário da lei patriótica de 11 de setembro, afirma, o caso era muito mais grave, pois todos os usuários da Verizon, operadora de telefonia dos Estados Unidos, que tem também no Brasil, estavam sendo coletados, e não apenas de suspeito de terrorismo. A repercussão é imediata na imprensa norte-americana e, na sequência, na internacional. Esse é um dos primeiros vídeos que a CNN divulga do Green falando sobre as revelações. Até aqui, não era o Snowden, era um informante que ele tinha. Essa é a foto dele no quarto do hotel. Ele entra em contato com a sua namorada. Relata que, veja, 6 horas, né? 6 horas depois. O nome dele não foi falado. Mas a namorada dele já tinha sido interrogada e a casa estava prestes a ser invadida. Então, realmente, como ele previu, a NSA, sabendo dos documentos que seriam revelados, ou pelo menos as informações principais que seriam reveladas, foi direto nele. E aí foi direto na namorada dele, esposa dele, enfim, e na casa dele. A NSA sabia porque ele tinha um acesso privilegiado a maior. E como ele é o analista sênior, ele tinha um acesso a dados maior que o seu nível necessitava. Então, eram poucas pessoas que tinham acesso a esses dados, então, logicamente, eles foram nas pessoas que tinham. Então, era questão de tempo mesmo para saber quem é que divulgou. Ele relata que... ele afirma que sua esposa não sabia de nada e que, da mesma forma, nada seria descoberto nos seus computadores na sua casa. Mas que eles saberiam que ele tinha acesso a quase tudo. E isso preocupou ele. Porque eles chegariam a ele e dizeriam, pô, ele sabia tudo. Ele podia não ter nada no computador dele, na casa dele. Mas eles iam chegar à conclusão que o Snowden saberia de tudo. O nome de Snowden, como eu disse ali, não tinha ainda nem sido revelado. Um segundo relatório é revelado ao público. Agora no Washington Post também, no The Guardian e no Washington Post. E aí, pela primeira vez, se fala do PRISM, que até há pouco tempo ninguém conhecia, pelo menos ninguém conhecia tanto. A repercussão imediata, global e bombástica. Ali todo mundo ficou sabendo, ali passou a ser notícia aqui também, em toda a parte do mundo, praticamente imediatamente, né? E foi uma foi a CNN que revelou. Snowden assistiu as notícias do hotel que estava e o seu nome ainda não tinha sido revelado. E o Snowden mostra mais tranquilidade quando faz contato e fica sabendo que sua namorada continua viva. Ele ficou feliz sabendo que ela estava viva ainda, né? Afinal de contas, né? Não era pouca coisa, né? E aí ele relata que os pagamentos de aluguel e tudo mais pararam de automaticamente serem autenticados e tal. Que é uma forma de derrubar ele, né? Tu tira a casa do cara, é uma das formas. Apesar de, até aí, a NSA não sabia nem onde ele estava, né? E um fato curioso, o bairro dele ficou tomado de caminhões de obra. É uma boa forma de tu bota caminhão de obra por toda parte, aí tu pode puxar cabo, sem ninguém perguntar o que está acontecendo, para se perguntar. É uma obra. Então, o bairro, principalmente perto da casa dele, foi tomado por caminhões de obra da NSA. Ele ri do fato, mas é notório o nervosismo, né? Mas ao mesmo tempo ele sente assim, bom, revelei. Agora foi, não tem mais volta. E a mente dele ficou um pouco mais tranquila, porque não deve ser fácil também tu
ter aquela coisa assim na tua cabeça, aquele drone que matou fulano, aquele drone que matou não sei quem, todos os dados de todo mundo sendo rastreados. Eu acho que ele tem vamos dizer, esse alívio que ele teve é natural, né? Snowden começa agora a revelar algumas coisas do GCHQ, dizendo que era uma Wikipedia interna, top secret, que qualquer trabalhador da inteligência pode acessar qualquer local do mundo. Afirma a existência do sistema UDAC, uma ferramenta de busca para todas as coisas que coletavam. Essa foto do UDAC foi revelada há pouco tempo. Até pouco tempo essa foto não existia. Ela foi revelada agora em junho. Não sabe exatamente de onde ela partiu, mas se popularizou no Twitter e alguma coisa no Facebook. Esse era o sistema que a agência nacional inglesa usava para dar os searches nas pesquisas. No quarto dia, o Snowden grava um vídeo que ficou conhecido como o mais popular dele, que todos aqui devem ter visto, onde ele dá aquelas declarações da época, reafirmando e dizendo, sou eu sou o ex-agente que revelou. E ele foi engenheiro de sistema, administrador de sistemas, conselheiro sênior para a NSA, consultor de soluções de informações e telecomunicações, oficial de sistemas. E ele tinha acesso a dados classificados como ultra secretos. Então ele afirma que o cargo dele dava acesso para ele, que é o PRIVAC, a qualquer dado que nenhum agente da NSA tinha. Ele tinha mais acesso a dados, ele, claro, alguns outros analistas, do que a maioria dos agentes da própria NSA. Então, o acesso dele era máximo. Então, isso é uma falha de segurança também da NSA. Por mais que ele era parte, ele tem mais acesso do que o agente que está fazendo algum tipo de investigação. Ele tinha esse acesso. E por isso da suspeita de em 6 horas de foram na casa dele para ver se ele não estava lá, para prender ele e tal. Dia 10 de junho de 2013, o vídeo e sua identidade revelados. O vídeo corre o mundo e o seu rosto é identificado, passa a ser amplamente conhecido. Com a história aquela da internet, né? Rapidamente o rosto dele foi conhecido no mundo todo. Essa é uma imagem do quarto de hotel. Aí virou o efeito aquele, né? O jornalista foi encontrado em Hong Kong, e aí chegaram à conclusão, se o jornalista foi encontrado, o Snowden também está em Hong Kong. O Snowden começa a guardar as coisas do hotel, enquanto assiste a repercussão na TV. Mostra uma visível mistura de receio e até de surpresa. Parece que sabia que isso ia acontecer. Por mais que ele soubesse que isso ia acontecer, quando acontece, a coisa pega bem mais pesado do que tu imagina. O Snowden passa a conversar com advogados dos direitos humanos. Ele é orientado a ir para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é parte das Nações Unidas, para a proteção de refugiados e pedidos de repatriação, integração e reassentamento. Snowden passa a solicitar em Hong Kong o status de refugiado por meio das Nações Unidas e passa para a clandestinidade. Isso tudo em muito pouco tempo, né? Vocês vejam desde a primeira revelação até o primeiro vídeo, ele já passa a ser... É uma mudança de vida absurda, né? Não deve ser muito fácil na cabeça de qualquer um o que esse cara passou. No Rio de Janeiro, o jornal O Globo revela um mapa com os cabos onde coletam os dados do Prisma. Então o Prisma começa a ser revelado e desmembrado como funcionava. E está ali, fica um pouco difícil de ver, mas ali tem os cabos, né? Um dos cabos do Brasil, aparentemente é Rio de Janeiro, é o que seria ligado mais ao FBI do que às outras redes. Mas a FBI passa para a NSA passa para assim, né? Segue o baile. Todos ligados a grandes empresas. Revela que não sabe até que ponto o governo e empresas brasileiras estariam colaborando, mas acredita que um dia será revelado.
Green contata Snowden e seu receio era de entrarem de novo nos Estados Unidos. Ele estava com receio de de os dois entrarem nos Estados Unidos. Na verdade, ele foi incriminado logo em seguida, não o jornalista, mas o Snowden. Então, eles estavam ainda pensando assim, não, eu sei que ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos, vai ser o menor problema. O problema não é entrar nos Estados Unidos, o problema é que você pode ser morto a qualquer momento pelo mesmo drone que você vigiava até bem pouco tempo. Em 21 de junho de 2013, o governo dos Estados Unidos acusa Snowden de 3 delitos graves: espionagem, roubo e conversão de propriedade do governo. E aí pede Hong Kong para extraditá-lo. 2 dias depois, o Wikileaks organiza sua saída de Hong Kong para solicitar asilo político. Snowden consegue sair de Hong Kong e vai para Moscou. Sarah Harrison, do Wikileaks, o acompanha. Está ali a foto dela. Snowden fica em zona de trânsito no aeroporto de Moscou, pois seu passaporte foi cancelado e, portanto, teoricamente, ele não estava em Moscou. Julian Assange, do Wikileaks, tenta conseguir um jato privado para deslocá-lo para Moscou, Equador, Venezuela, Islândia ou qualquer lugar que depois ele até solicita para o Brasil, né, que se fez de desentendido. Isso é uma participação de Green no Senado brasileiro sobre a espionagem da NSA. Ele reforça a questão dos documentos e tal. Quando ele estava no território brasileiro, o Senado solicitou, ele foi lá e confirmou todas as questões. E, claro, ele ressalta a importância, uma das coisas que o Green fala, ele ressalta a importância da privacidade. Porque se eu tiver alguma coisa que eu não gosto do governo e começar a me encontrar em algum lugar, eu vou ser vigiado. Pode ser invadida a minha casa, porque eu estou contra um governo, ou contra uma ação de um governo. E é isso mais ou menos que ele fala no Senado, que privacidade, que muita gente fala, não, mas eu não tenho nada para esconder, qual é o problema? Não, mas como assim? E a sociedade? Não existe isso de não ter nada para esconder. Eu não permito que acessem meus e-mails. Eu não permito que acessem as minhas conexões, meu telefone, minhas mensagens privadas. Não porque eu tenho algo a esconder, porque elas são minhas. É um direito básico à privacidade das pessoas. É um direito civil. E os governos e as empresas não têm nenhum motivo para fazer isso. Isso não é ataque a terrorismo. Isso não evita terrorismo. Se evitasse, não existia mais terrorismo. Que sistema é esse que não evita terrorismo, mas rastreia todos nós? E torna todos suspeitos de terrorismo. Então, é a justificativa mais ridícula que essas empresas têm. Uma frase até do Snowden da mesma forma, então, se eu não tenho nada para esconder, tudo bem violar minha privacidade. Seria a mesma coisa, eu não tenho nada para falar, tudo bem violar meu direito à liberdade de expressão. O argumento é equivalente. Então, se tudo bem violar a tua privacidade, então tudo bem violar o direito à liberdade de expressão. Não, nenhum dos dois. Pode passar. Snowden volta a revelar a Poitras que o FBI junto à CIA e um número indivisível de parceiros estrangeiros, incluindo o Reino Unido. Resumidamente é o seguinte, ele revela que agora nós estamos na reta. Todas as agências do mundo estão atrás de nós. Snowden começa também a receber... vou te matar, eu sou um agente da NSA, eu vou te matar, e vai ser o mesmo drone que tu vigiava, tu vai nem perceber que tu vai ser morto. Eles vão receber mais de 100 ameaças de morte. Esse é um dos relatos últimos que surgiram há pouco tempo na internet. Que ele teria sido, assim, chega a ser cansativo a quantidade de ameaças de morte que ele já teve. E todos se identificando como agentes da NSA. Alguns chegavam a dar o nome, ou o avatar, o codinome, enfim, qual é o nome. Então, todos os meios poderiam ser usados, inclusive pressões com governos, pressões com empresas de comunicação. Se a Folha de São Paulo recebesse um documento do Snowden através do Green, a Folha seria procurada por um desses governos, pode até ser brasileiro, para não revelar os documentos. Isso o Snowden fala com todas as letras. A ideia era fechar o caso, não revelar mais nada e procurar os bonecos da forma que for. A forma que for. Em 20 de junho de 2013, o governo do Reino Unido pressiona o The Guardian a destruir todo o arquivo que o Snowden passou para o jornalista do The Guardian. E foi isso que aconteceu. Como vocês estão vendo nesse vídeo, é um HD sendo destruído por uma
lixadeira. Né? Isso teoricamente, né? Nada que um pendrive não guarde em algum outro lugar. Né? Mas os HDs foram todos destruídos e filmados. Né? Por quê? O The Guardian foi pressionado muito fortemente pelo Reino Unido. Dizem, aí não é uma informação concreta, que chegaram a ameaçar de bombardear o The Guardian. Eu acho meio exagerado. Mas esse é o documento que o Snowden tem para... Então, depois de 40 dias na zona de trânsito, ele ficou 40 dias na zona de trânsito do aeroporto de Moscou. Snowden recebe asilo político temporário da Rússia por 1 ano. Ele se encontra nessa situação até hoje, mesmo já tendo passado o prazo terminado. Como vocês podem ver nesse documento, ele tem até dia 31 de 7 de 2014, liberação. No final desse mês, agora de julho, vai completar mais 1 ano. Como é temporário, geralmente é assim que acontece mesmo. Né? Ele continua temporariamente lá com asilo político temporário. Mas o prazo, teoricamente, terminou. Isso vai ter que ser resolvido. E vai completar 1 ano de término que o governo russo deu para o Snowden. Isso é um fato curioso que a imprensa falou. Pô, mas o Snowden largou aquela namorada dele linda para fazer tudo isso. Não, ela está morando com ele. Ela está morando com ele. Ela já foi morar com ele. Fiquem tranquilos. Então, como vocês viram ali, aquela é uma imagem real. São os dois fazendo uma bela massa no local onde eles estão guardados. E, claro, muito pouca gente sabe. Mas a jornalista Poitras sabia, porque esse documentário ele é muito interessante por isso. Ela conseguiu filmar coisas assim consideráveis. Vejam esse filme. Ela acompanhou o processo em loco. Ela estava ali. Em todos os momentos, os principais, pelo menos o que deu, né? Porque ela também foi seguida em Hong Kong. O que fez ela sair fora de Hong Kong também, porque, né? Vamos combinar, né? Bom, aqui eu fui obrigado a fazer isso aqui. Outras resoluções começaram a acontecer na Europa. Angela Merkel entra na lista das espionadas. Então, agora pegou os governos. Agora ampliou, chegou nos governos. Né? Investigações ocorrem na Alemanha, porque a NSA tem uma base na Alemanha, tem uma base na Inglaterra, a NSA, não sei se tem no Brasil, né? Mas a NSA tem bases por aí. Né? Então, ela começa a ser investigada na Alemanha e continua até hoje essa investigação da NSA, porque continuam aparecendo documentos que a Angela Merkel está sendo investigada. Agora, a espionagem também, como eu disse, chega aos governos, o Brasil entra na lista, e informações recentes apontam que a espionagem teria começado em dezembro de 2012. Essa é uma informação recente. Saiu há 2 dias atrás. Que o governo brasileiro começou a ser espionado em dezembro de 2010. Governo Lula. Ali começou a espionagem. O que se sabe, fato, que Dilma foi espionada, o telefone do avião e 29 autoridades e assessores da mandatária. Essas assessores das 29 foi uma informação recente também. Sabia-se do avião da Dilma, alguns assessores, mas agora já se tem a informação que são 29 autoridades brasileiras que foram investigadas. Isso que a gente sabe. Né? Eu sempre mando um abraço para a BIM, né? Um abraço para a BIM, que deve estar por aí, né? Então, enfim. Porque tem essa também, a BIM também investiga. E aí eu fui obrigado a fazer essa brincadeira com a Dilma, não levem a mal quem defende ou quem não defende. Eu quero saber tudo que vocês espionaram, eu tenho. Eu ia perguntar do posto Ipiranga. É mais ou menos isso que o governo americano respondeu para Dilma. Eu tenho o detalhe seguinte, na época que estavam vendo os vazamentos, o vice-presidente norte-americano veio para cá para o Brasil e assegurou que não é espionagem, nada disso. Nós só estamos interessados nos metadados. Na verdade, até a indústria foi espionada. Então, Petrobras, enfim. Então, na verdade, não tem. Essa história, quando falam em metadata, elas estão pegando metadata. Mentira, é mentira. É mentira, ninguém pega só metadata. Estou pegando tudo mesmo. Não tem. Isso é... Não, mas a metadata, mas é para o teu bem, olha o terrorismo. Tudo mentira. Tudo mentira. Porque o terrorismo continua aí, está espalhado pelo mundo, e esse sistema
Serviu para alguma coisa? Por que o sistema... Porque esse sistema já existia de outras formas há um tempo atrás. Ele evitou o 11 de setembro? Não. Se é que o 11 de setembro, né? Aí eu não vou entrar no mérito do 11 de setembro. São duas perdas. A gente perde a privacidade e a segurança continua sem segurança. O filme termina com o encontro de Green e Snowden, já na Rússia, onde a comunicação deles, é muito bom o final do filme por causa disso. A comunicação deles passa a ser através de papéis. Eles leem o papel, tipo assim, sabe Snowden aquela coisa? Sei. Aí ele lê. Sabe aquela coisa, Green? É o cúmulo, é voltar a comunicação no papelzinho, porque não se sabe exatamente o que está acontecendo. O quarto pode estar sendo monitorado, pode ter um drone na janela, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, são anotações escritas nos papéis que depois eram lidos e amassados. Snowden se surpreende com a informação e a coragem do informante. Essa é a última informação do filme. Resumidamente, a informação envolvia o uso de drones partindo de uma base da Alemanha e um tipo de hierarquia ligada ao presidente dos Estados Unidos. Snowden fica surpreso, como vocês podem ver nessa foto, com a informação. Algo grande está para ser revelado. E não terminou. Snowden fala da Hydra, não adianta derrubar o Snowden, vai ter mais 7 que vão surgir. E estão surgindo. Não pense que vai parar nisso aqui. Pode ser que os informantes não se revelem como ele fez. E essa é a grande coragem dele. Mas eles existem e estão passando informação. Algumas vão ser reveladas, algumas pessoas vão ser mortas para não ser reveladas, alguns órgãos de imprensa não vão revelar porque vão ser forçadas a não fazer, ou alguns não vão querer revelar mesmo. Mas a coisa está girando, não parou. A gente não, acabou o Snowden ali, pronto, ele está lá, tranquilo, vamos embora. Não, está rolando. E essa informação, para o Snowden ficar assustado, é de assustar qualquer um, né? Essa é o papelzinho escrito que foi passado e depois rasgado pro... Já está terminando. Próximo. E aí ele é passado. Só para finalizar, são as indicações que o Snowden teve de prêmios. Oi? Que existiu uma base alemã que é onde partiam os drones americanos para bombardeio, investigação... Bombardeio não, desculpe. Para, de repente, até ataques, mas não bombardeio. Não vão jogar uma bomba, mas ele pode atacar com uma arma... e matar alguém com o drone, ou para investigar algumas pessoas na rua, e era na Europa, não seria só na Alemanha, seria em toda a Europa. A base seria só a base na Alemanha. Só que isso o governo alemão, teoricamente, não sabe. Ou diz que não sabe, né? Mas eu acho bem provável que não saiba mesmo, né? Porque, enfim. Então, Snowden está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz nesse ano, e a gente torce que ele ganhe. Era a última, né, slide? Isso. É isso. Eu agradeço a presença de todos. Não sei se tem alguma questão. Qual é o tempo? Estourou? Bom, estourou. Bom, pelo menos eu consegui acertar o tempo certinho. Desculpe se alguma informação foi dada não tão corretamente. Nós, do Partido Popular, estamos desde a quarta-feira direto aqui e está um pouco cansado, mas acho que a gente conseguiu resumir o que é o filme Citizen Four, o que aconteceu com o Snowden e como a gente tem que sempre observar e analisar essas questões, porque sim, a nossa privacidade está sendo totalmente devassada por essas agências de controle. E espero que a BIM não entre na mesma jogada, se é que já não faz parte. Eu agradeço a presença de todos.